Você já ouviu falar do relato real do lobisomem, que aterrorizou Maragogi? Uma pequena cidade litorânea, no interior de Maceió. Os moradores relatam que, todas as noites de lua cheia, uma criatura enorme, com garras afiadas e dentes pontiagudos, percorria as ruas do centro, em busca de suas vítimas. Na época, vários turistas desapareceram, e até hoje seus corpos nunca foram encontrados. Mas esse não era apenas um relato de terror comum, para assustar crianças. A família Silva pode atestar que o lobisomem era muito real e mortal. Eles foram atacados em sua própria casa, no centro de Maragogi, sem ter como se defender. Por sorte, um vizinho corajoso apareceu e lutou contra a criatura com todas as suas forças. Mas será que isso foi o suficiente para deter o lobisomem? Ou essa lenda ainda assombra a cidade de Maragogi, à espera de sua próxima vítima? Descubra a verdade por trás deste relato de lobisomem, e saiba o que realmente aconteceu com a família Silva, depois que sofreu um ataque dos mais terríveis monstros que já caminharam sobre a Terra, aqui no Brasil. Assistam até o final, se vocês tiverem coragem e os nervos bons, pois este terror extremo vai mexer com seus piores pesadelos. Sejam muito bem-vindos ao canal Escuridão Macabra, onde você encontra os vídeos mais aterrorizantes do YouTube. Aproveite agora mesmo, se inscreva no canal, para que o YouTube lhe informe primeiro, sempre que houver um novo vídeo no canal. Gostaria antes de começar o vídeo, agradecendo ao Cleiton Silva, por este relato real e aterrorizante, que aconteceu com ele em meados de 2014 na cidade maravilhosa de Maragogi, cidade litorânea, de Maceió. Como dizia a minha finada avó, entre o céu e a terra, existem muitos mistérios, e neste vídeo você vai descobrir um deles. Se prepare para se arrepiar, com este relato de terror, que iremos contar. Não assista a este relato sozinho, pois muito provavelmente você vai precisar de ajuda. Era uma noite escura e chuvosa, o vento uivava nas árvores e o som dos trovões ecoava pelo ar. A família Silva estava sentada em sua sala de estar, assistindo televisão, enquanto a tempestade rugia lá fora. Eles estavam aconchegados em suas cobertas, tentando se aquecer do frio que vinha da janela aberta. De repente, um uivo alto foi ouvido vindo do lado de fora. O pai da família, Cleiton, levantou-se para verificar o que estava acontecendo, mas foi impedido pela mãe, Ana, que o aconselhou a não sair naquela noite, pois o tempo estava terrível. Apesar disso, Cleiton insistiu em ir lá fora, e ver o que estava acontecendo. Ele saiu pela porta da frente, levando uma lanterna consigo, e caminhou em direção à floresta que cercava a casa. Enquanto ele caminhava, os uivos ficavam cada vez mais altos e frequentes. Ele se perguntou se era uma matilha de lobos ou algo pior. Foi quando ele viu uma figura escura se aproximando. Ele apontou a lanterna para a figura e viu o que parecia ser um homem com orelhas pontudas, olhos amarelos e presas afiadas. Ele estava apoiado nos cotovelos, pronto para atacar. João ficou paralisado de medo, sabendo que estava enfrentando um lobisomem. O monstro saltou em sua direção, mas João conseguiu se esquivar e fugir de volta para sua casa. Ele gritou para sua família para trancar todas as portas e janelas, mas era tarde demais. O lobisomem já estava na casa, rasgando tudo o que encontrava pela frente. A família Silva tentou lutar contra o monstro, mas estava desarmada e desprotegida. Foi quando um vizinho, chamado Marcos, ouviu os gritos e correu para ajudá-los. Ele era um homem corajoso e forte, com uma vasta experiência em caça. Ele sabia que teria que agir rápido se quisesse salvar a família. Marcos entrou na casa armado com uma espingarda e uma faca afiada. Ele encontrou o lobisomem atacando a mãe da família e disparou sua arma. O monstro foi atingido no ombro e recuou, mas logo se recuperou e atacou Marcos com suas garras afiadas. Marcos conseguiu desviar do golpe e cortar os braços do lobisomem com sua faca. O monstro caiu no chão, se levantou e correu para fora da casa.
Todos foram para a janela ver o que tinha acontecido e viram a velocidade absurda que o lobisomem corria. Logo ele sumiu no meio da mata, mas alguns minutos depois ouviu-se, na casa, um uivado muito alto e aterrorizante. A família Silva estava em choque, mas aliviada que estavam vivos. Marcos ficou com eles a noite toda, certificando-se de que o lobisomem não voltasse para atacar novamente. Desde então, a família Silva nunca esqueceu o que aconteceu naquela noite terrível. Eles se mudaram para uma casa mais segura, longe da floresta, e agradeceram a Marcos por sua coragem e determinação em salvá-los daquele monstro. A partir daquele dia, eles nunca subestimaram o poder do sobrenatural. Depois do ataque do lobisomem, a família Silva tentou se recuperar do trauma, mas não foi fácil. Ana, a mãe da família, nunca mais foi a mesma. Ela passou a sofrer de pesadelos constantes, por mais que tentasse, não conseguia se livrar do medo que sentia. Clayton tentou ajudá-la, mas também estava tendo dificuldades para lidar com o que aconteceu. Ele se sentia impotente por não ter conseguido proteger sua família e por ter que depender de um vizinho para salvá-los. Marcos, por outro lado, estava orgulhoso de ter conseguido salvar a família Silva do lobisomem. Ele se tornou um herói na comunidade de Maragogi, e todos o admiravam por sua coragem e habilidade. Mas, à medida que os dias passavam, algo começou a mudar dentro de Marcos. Ele começou a ter pesadelos horríveis com o lobisomem. Sonhava que o monstro o perseguia pela floresta, tentando matá-lo. Ele acordava suando frio e com o coração acelerado, tentando se convencer de que tudo era apenas um sonho. Mas as coisas só pioraram quando ele começou a perceber que estava se transformando em um lobisomem. Começou a sentir dores em todo o corpo e a ter visões estranhas. Via imagens de si mesmo com pelos, garras e presas, correndo pela cidade e atacando outros animais. Ele tentou negar a realidade por um tempo, mas não havia como escapar da verdade. Ele já tinha se transformado em um lobisomem e não tinha noção de como lidar com isso. Ele sabia que precisava deixar a cidade e se afastar de todos, antes que machucasse alguém. Mas, antes que pudesse fazer isso, a cidade foi abalada por uma série de ataques brutais. As pessoas eram encontradas mortas em suas casas, com marcas de garras e dentes em seus corpos. A comunidade estava apavorada e se perguntava quem ou o que poderia estar por trás desses ataques. Marcos tentou se esconder e negar sua parte naqueles ataques, mas sabia que era culpado. Ele sabia que não podia continuar assim e decidiu que era hora de enfrentar a verdade. Ele se apresentou para a polícia e confessou tudo. Ele explicou que havia se transformado em um lobisomem e que não conseguia controlar seus instintos. A polícia ficou chocada, mas não acreditou em sua história. Eles achavam que ele era um psicopata, que usava o mito do lobisomem como uma desculpa para cometer assassinatos. Marcos foi preso e levado a julgamento. Ele tentou explicar novamente que era um lobisomem, mas ninguém acreditou nele. Ele foi condenado pelos assassinatos que cometeu. Dentro da penitenciária, ele se tornava cada vez mais temido e respeitado entre os criminosos, se tornou um homem muito violento. Foi quando veio a primeira lua cheia após a sua prisão. Enquanto Marcos se transformava naquela criatura, seus colegas de cela gritavam desesperados por ajuda, mas já era tarde demais. Marcos foi matando um a um com requintes de crueldade, até que todos da sua cela haviam morrido. Quando os guardas chegaram, Marcos se alimentava dos restos dos corpos que ele havia esquartejado. Os policiais mandaram ele parar e se virar. Quando isso aconteceu, eles ficaram em choque pois viram que a história que ele havia contado sobre a criatura era verdade. Marcos pulou nas grades e deu um último uivado. Os policiais sacaram as armas e abriram fogo em cima de Marcos, que caiu se contorcendo e voltando a ser humano novamente. Apesar de ter se tornado herói para a família Silva, Marcos foi lembrado pela sua brutalidade na cadeia. A história de Marcos se tornou uma lenda na cidade. As pessoas passaram a acreditar que ele realmente havia se transformado em um lobisomem,
e que os assassinatos que cometeu eram fruto de sua maldição. Algumas pessoas ficavam curiosas e iam até a floresta, procurando por sinais da presença do outro lobisomem. Outras tinham medo e evitavam qualquer lugar que pudesse estar relacionado com a história. A família Silva nunca mais foi a mesma após o ataque do lobisomem. Ana passou a viver em um estado constante de medo e Clayton se tornou mais protetor do que nunca. Eles nunca esqueceriam o vizinho que salvou suas vidas, mas também não conseguiram deixar de se perguntar se ele realmente era um herói, ou se havia algo mais por trás daquela façanha. A história de Marcos mostrou que a verdade pode ser muito mais assustadora do que a ficção. Às vezes, o que pensamos que é um mito pode se revelar uma realidade terrível e incontrolável. E, no fim das contas, o lobisomem não foi o único monstro naquela história. A verdadeira monstruosidade estava na ignorância e no preconceito da sociedade, que se recusava a acreditar em algo que não podia compreender. A história da família Silva e de Marcos serve como um alerta para que não subestimemos as coisas que não entendemos. O medo não deve ser um obstáculo para buscarmos a verdade, pois só assim poderemos nos proteger dos verdadeiros monstros que existem no mundo. Se você ficou até aqui, significa que gostou do vídeo, então se tiver gostado eu te convido a fazer parte da família Escuridão Macabra. Se inscreva no canal e ative o sininho, para que assim que sair um novo vídeo, o YouTube te informe imediatamente. Se não for pedir muito, compartilhe este vídeo o máximo que puder e para fortalecer o canal deixe o like. Agradecemos muito ao relato de Clayton, e se vocês tiverem algum relato de terror, que queiram compartilhar conosco, me envie um e-mail, que farei este relato, se transformar em um vídeo aqui em nosso canal. O e-mail está fixado na descrição do vídeo. Lembrando que o canal Escuridão Macabra faz os vídeos de relatos, baseados nas histórias passadas pelos nossos inscritos. Agora depende da sua interpretação, em acreditar que os relatos são reais, ou apenas histórias de terror feitas, para entreter o público. Agora vai aparecer 2 vídeos, um deles, sou eu que estou indicando, e o outro é o próprio YouTube, escolha um deles, assista, e se arrepie com as histórias. Muito obrigado e até o próximo vídeo.